Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, no Salmo de número 89. Esses dias Deus tem falado muito ao meu coração. Semana passada eu contemplei, eu e a Zena, um milagre do qual nós já sabíamos, existir, mas estivemos em loco, no lugar do milagre, e foi tão bom, pastor Moisés. Sabe quando você ouve uma promessa, e era uma promessa impossível, e de repente passam poucos meses, e Deus concretiza o impossível, e 2 anos depois você vai até o lugar e você vê o impossível de Deus. É tão bom, a gente se edifica grandemente, e hoje eu quero derramar um pouquinho disso que eu estou cheia ontem, né, Dri? Eu pude compartilhar com as irmãs lá da igreja Assembleia de Deus Canela de Fogo. Foi uma bênção, e hoje eu quero compartilhar com a minha igreja algo que nós vimos, experimentamos de Deus. Salmo de número 89. Vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois do versículo 19 ao 37. Minha versão deve ser bem diferente da maioria de vocês, mas não se assustem, o significado é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 89, versículo 1. Teu amor, ó Eterno, é minha canção e eu o cantarei. Para sempre darei testemunho da tua fidelidade. Nunca desistirei de contar a história do teu amor. Sobre como construíste o universo e garantiste a subsistência de tudo. O teu amor sempre foi o alicerce da nossa vida. Tua fidelidade, o telhado sobre o nosso mundo. Já declaraste, juntei forças com o meu líder escolhido, penhorei minha palavra ao meu servo Davi, dizendo: a todos que descenderem de você está garantida a vida. Farei seu governo sólido e duradouro, como uma rocha. Versículo 19. Há muito tempo falaste numa visão ao teu fiel amado. Coroei um herói, escolhi o melhor que pude achar. Encontrei Davi, meu servo. Derramei óleo sobre a sua cabeça e minha mão o protege constantemente. Sim, apeguei-me a ele nos bons e maus momentos. Nenhum inimigo terá vantagem sobre ele, nenhum patife o matará. O que se opuserem a ele serão aniquilados, exterminarei os que o odeiam. Estou com ele para sempre e o amarei para sempre. Eu o pus no alto e ele está se sentindo o máximo. Pus o oceano nas suas mãos, o rio na outra, e ele gritará: ó meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Sim, eu o separei como o primeiro da linhagem real, Rei Altíssimo sobre todos os reis da terra. Eu o preservarei eternamente em meu amor. Fielmente cumprirei o que solenemente prometi. Eu preservarei sua árvore genealógica e subscreverei seu governo. Mas se seus descendentes se recusarem a fazer o que digo, recusando-se a andar no caminho que eu mostrar, se menosprezarem minhas instruções e quebrarem as regras que eu instruí, esfregarei o rosto deles na sujeira da sua rebeldia, e eles sofrerão as consequências. Mas nunca os expulsarei, nunca os abandonarei ou repudiarei. Alguém acha que eu voltaria atrás na minha santa promessa? Ou que retiraria as palavras que eu já falei? Dei a minha palavra, a minha perfeita e santa palavra. Alguém acha que eu mentiria para Davi? Sua árvore genealógica estará aqui para sempre. Sua soberania tão certa como o sol, segura como as fases da lua, inescapável como o clima. Amém? Que palavra forte é essa? Deus deu uma promessa a Davi. Deus falou a Davi, logo nos primeiros versículos, que todos que descenderiam de Davi teriam garantida a vida, que ele faria o governo de Davi sólido, duradouro como uma rocha. E tudo isso diz respeito ao amor de Deus, né? Começa dizendo que o amor de Deus é como uma canção que nunca vai desistir, o salmista, de contar a história do amor de Deus, que o amor de Deus sempre foi o alicerce da vida. É tão maravilhoso ver que um Deus que nos ama, é o Deus que
designa coisas a nosso respeito, que declara, que decreta, que estabelece, que promete e que cumpre por causa do amor dele. Não por causa, muitas vezes, do nosso merecimento, mas o amor dele é incondicional, o amor dele permanece para sempre, amém? O amor dele é sobre a nossa vida. E aqui, lá no versículo 19 diz, eu escolhi o melhor que eu podia achar, encontrei Davi, meu servo. Hoje a mensagem o tema da mensagem de hoje é achados pelo amor de Deus. É tão maravilhoso Deus falar assim, eu escolhi o melhor que eu podia achar. Eu encontrei Davi, o meu filho, o meu amado eterno, para sempre. A minha aliança está firmada com ele. Que delícia, pastor. Que delícia, irmãos, ouvir isso de um Deus. E ele não falou especificamente para Davi, eu não sei quanto a vocês, mas quantas vezes Deus fala as nossas vidas. Ontem eu estive ministrando lá na Assembleia de Deus. E foi tão maravilhoso que foi um derramar tremendo, um momento, um tempo de poder, de glória de Deus. E depois, no final, a pastora veio até mim e entregou uma mensagem que tinha tanto a ver com aquilo que Deus não falou só ontem, mas com aquilo que Deus tem falado a vida inteira. Na verdade, Deus repete a mensagem dele, é a mesma, eu te amo, eu não desisti de você. Eu conheço a tua sensibilidade, eu me agrado com a tua vida, eu vou cumprir a palavra que eu declarei acerca do teu ministério, acerca da tua família, acerca da tua vida pessoal. Eu sou Deus que te amo, que te vejo, que te conheço e que faço cumprir as minhas promessas na tua vida, amém? O amor de Deus, ele fala assim, eu te achei no meu amor, eu te encontrei. Deus encontrou Davi e Deus tem encontrado cada um de nós. E o testemunho que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu disse que semana passada eu pisei na terra do milagre. Talvez alguns já tenham ouvido porque é um testemunho de 2 anos atrás, mas como semana passada nós tocamos na Canaã, né, na terra prometida que Deus trouxe às mãos da serva dele, acho que tudo se renovou e vale a pena a gente compartilhar novamente para aqueles que já ouviram e pela primeira vez para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Tem uma senhora que nós amamos muito, chamada Adália, e ela é a pessoa mais alegre. Pastor, pode tranquilo compartilhar esse testemunho, porque ela já contou, é público. Ela é uma pessoa das mais fiéis que eu já conheci, serva de Deus, que em momentos bons e em momentos ruins, ela está sempre alegre, ela tem sempre um sorriso estampado no seu rosto, ela tem sempre uma palavra de gratidão. É difícil conseguir entender quando é que ela passa por dias difíceis, porque ela está cantando, ela tem uma gargalhada específica, né, particular, singular, que só ela tem. Ela é festa, ela é presença de Deus, ela jorra do amor do Senhor, ela é gratidão. Ela é uma pessoa que demonstra verdadeiramente quem é Cristo. Ela exala o perfume de Cristo. E ela tinha um histórico muito triste, de muita dificuldade, mas ela contava isso rindo e dizendo, maior é meu Deus para me fazer vencer todas essas tribulações. No casamento, financeiras, de saúde, maior é o meu Deus, eu estou feliz com o meu Deus porque eu sei que Ele me ama. As situações vão passar, mas o que não vai passar é o amor de Deus na minha vida. E isso nos encantava. E ela começou a dizer, pastora, você acredita que Deus tem uma promessa na minha vida? Ele me disse que me daria uma herança. E eu pergunto para Deus, pastora, aliás, eu pergunto primeiro, o que é herança? Ela nem sabia o que era herança. Herança é algo que os pais juntam a vida inteira, ou os avós, para deixar para os seus sucessores, né? Então, é uma riqueza, isso tem a ver com o empenho de com o suor do trabalho, isso aí é tesouro. Ela, Deus sempre disse que me daria uma herança, então os pais deixam para os filhos herança? Mas como que os meus pais vão deixar uma herança para mim, se os meus pais são pobres, pastor? E aí ela continua orando e Deus confirmando no coração dele, Deus usando profetas. Tinha horas que ela estava orando e Deus fazia ela abrir a Bíblia, colocar o dedo num versículo, ela não sabe ler.
E ela procurava alguém que sabia ler e perguntava: o que está escrito aqui? E o texto sempre era acerca de herança. Deus tem uma herança para te entregar. Deus confirma a herança. Deus vai te colocar para pisar sobre uma terra que Ele vai te dar como herança. E ela: pastor, o que é isso? Eu oro, Deus me mostra uma palavra, eu nem sei ler, é herança. Deus fala no meu coração, herança. Deus usa profetas que não me conhecem, herança. O que vai acontecer? Eu falei: vamos orar. Se Deus fala, Deus não mente. Então vamos orar que Deus vai explicar essa situação. E nós começamos a orar e Deus me deu uma visão da casa dela, como se a herança que ela fosse receber fosse uma propriedade. E uma propriedade cuja parede saía cachoeira, pastor. Eu via a gente numa sala ampla e daquele lugar saíam águas vivas, sabe? Saíam águas inesgotáveis. E muitas pessoas entravam naquela sala ampla e bebiam daquela fonte. E eu orando com ela, eu falei: olha, Deus me mostra que a herança que você vai receber é uma casa, ou pelo menos também tem uma casa, e que essa casa vai ser uma igreja. Essa igreja, assim, no sentido de ter alimento, de ter suporte, de ter sustentação para a vida de muitos caídos, de saciar a sede dos sedentos, de saciar a fome dos famintos. É um lugar de abastecimento. Você vai ter esse lugar. Ela: amém, pastor. Então é uma igreja, Deus vai me dar uma casa. Se Deus me der mesmo essa casa, ou se não, pastor, quando Deus me der essa casa, vai ser uma igreja, pastor, igual a senhora falou. E aí passaram-se os anos. Um dia ela falou para mim assim: pastora, sabe o que aconteceu? Eu estava indo para minha casa e ela saltava numa parada distante, tinha que subir, era um caminho íngreme, cansativo, e ela estava subindo e orando e agradecendo a Deus, apesar de todo o desgaste físico. E chegou uma profeta do Senhor e disse: olha, Deus mandou eu trazer um recado específico para você. Ele vai te dar uma herança. Ela: eu já sei, Ele vai me dar uma herança. E essa herança é uma casa, é uma propriedade. Onde você mora? Ela falou: eu moro aqui nesse sobrado. Pois eu não sei se é o sobrado, mas é muito perto daqui. É num raio aqui de tantos metros. E ela especificou: ou é aqui ou fica em tantos metros, não é distante daqui. E Deus vai te dar essa herança. E ela falou: amém, amém. Você mora de aluguel? Moro de aluguel. Eu não sei se o proprietário vai te dar essa casa, o que vai acontecer, mas Deus vai te entregar. E ela: amém, glória a Deus. Chegou lá em casa, toda saltitante, contando como se já tivesse recebido, né? Feliz, animada, e a gente: que bênção, vamos continuar orando. Deus está só confirmando. Quando de repente, amados, um vizinho da frente, atravessando a rua, tinha uma chácara enorme de 10 hectares. Esse vizinho chamou o marido dela e falou: olha só, eu tenho esse terreno aqui, mas está muito descuidado, eu não tenho condições de cuidar da questão do mato que nasce, eu não tenho condição de cuidar da água, da luz. Parece que tinha mais de 10 mil reais de luz, de dívida. Então eu tenho esse terreno aqui de 10 hectares, eu queria arrendar para vocês. E ela falou: mas a gente não tem dinheiro para arrendar nada. Não, você entra, você regulariza aí a luz, cuida do espaço, tira o mato, planta, conserta. E assim vocês ficam 5 anos, só cuidando, para não ficar abandonado. Eu vou arrendar por 5 anos. E aí ela: amém. Vou orar ao Senhor e te dou uma resposta. E Deus falou: vai que é o lugar que eu vou te dar. Entra nessa terra, pisa na promessa. E ela foi toda animada, né? Quando chegou lá, era tanta dívida. Eu e a Zena, quantas vezes a gente falou: meu Deus do céu, e agora? Até nós duvidamos, porque assim, tudo que ela ganhava, com faxina, passando roupa, trabalhando de domingo a domingo, tudo que ela ganhava ia para essa chácara. Era um buraco sem fundo. Ela teve que arrumar, teve que pagar as contas atrasadas, teve que arrumar muro, teve que arrumar toda a situação. Quando ela estava começando a se estabelecer, 3 meses depois, o homem, vendo tudo muito bonito, falou: que lindo, vocês cuidam direitinho. Olha só, eu nem reconheço esse lugar. Está bonito demais. Agora vocês podem ir embora. Ela: como assim? Não são 5 anos, o nosso acordo é de 5 anos. Não, mas eu quero a propriedade.
Nosso acordo não tem validade legal. E eu quero que vocês saiam daqui. Vou dar um tempo para vocês encontrarem outro aluguel, mas eu quero o terreno de volta. E aí ele ameaçou o marido dela, a briga foi grande, de sorte que os vizinhos viram, se preocuparam e chamaram o marido dela no canto e disseram: olha só, esse homem é perigoso mesmo. E eu vou contar um segredo para vocês. Esse homem não é nem o dono da terra, ele é tipo um grileiro. O dono mora lá, eu acho que é em Recanto das Emas, mora em outro lugar, o dono. E ela falou: mas como? Ele não é o dono, ele tratou com a gente entrou. Não, não é, o dono ele inclusive é deficiente físico, ele anda em cadeira de rodas, ele não tem nem situação de vir aqui. Por isso que esse cara faz o que faz. E aí ela e o marido conseguiram o endereço, foram até a casa desse homem. E contaram toda a história e o homem falou: é verdade, eu sou o dono. Esse homem, eu passei uma procuração para ele cuidar para mim, e agora ele se diz dono de tudo, mas não é. É meu, olha aqui meus documentos. E pegou um tanto de papel e resolveu falar para eles o seguinte: olha, eu já tenho essa terra como perdida, porque eu sou inválido, vivo nessa cadeira de rodas, eu não tenho esposa, eu não tenho irmão, eu não tenho família nenhuma. Eu sou sozinho nessa vida. Então eu já tinha como perdido. Mas se vocês conseguirem reaver esse terreno, eu dou a metade dele para vocês. Fiquem com os documentos. E aí essa mulher analfabeta e o seu marido foram procurar advogado, procurar tribunal, mexeram com os papéis e conseguiram reaver o terreno para aquele homem, que era o proprietário. E sabe o que aconteceu, Moisés? Simplesmente o homem honrou a palavra dele e disse: olha, a metade, nós temos 10 hectares, 5 hectares é de vocês. Pode escolher, vocês querem a parte que tem as casas construídas? Tinha 5 casas construídas. Ou vocês querem essa parte? Para mim, tanto faz, porque eu vou querer vender mesmo. Daí eles falaram: então a gente quer a parte com as casas. É de vocês, vamos passar tudo para o nome de vocês. Passou para o nome deles. E aí ele disse ainda mais: essa minha parte eu não tenho interesse. Faz o seguinte, se vocês conseguirem vender, eu quero 500 mil. Tanto a mais que vocês conseguirem vender, fica para vocês. Adivinha por quanto eles venderam? 2,5 milhões. 2 milhões e... Olha a herança! 2,5 milhões. E aí, eles ficaram tão alegres, tão felizes, que foram até o proprietário e falaram: olha aqui, nós conseguimos vender muito além do preço que o senhor tinha estipulado. Só que a pessoa deu tanto em dinheiro, está aqui o dinheiro, deu 4 apartamentos lá em São Sebastião e deu um caminhãozinho e uma caminhonete. E a gente não acha justo ficar com isso. O Senhor já nos abençoou demais dando metade do terreno. Então está aqui, tudo de volta para você. E ele ficou tão feliz e tão deslumbrado com tamanha fidelidade, honestidade. Ele nunca viu pessoas desse jeito, com esse valor, que ele disse: faz o seguinte, fica com o caminhão, fica com a caminhonete, porque eu sou um inválido, eu não dirijo, eu não preciso disso. As casas, a Dália coloca no seu nome. Sabe por quê? Eu sei que você vai pegar o aluguel dessas casas em São Sebastião e vai trazer para mim. Mas quando eu morrer, fica tudo para você, minha filha. Eu não tenho ninguém na minha vida. Então ele fez isso. Ele pegou o dinheiro, deu a caminhonete, deu o caminhão. E as casas estão no nome da dona Dália. Todo mês ela pega o dinheiro, leva lá para ele. E ela é fiel. E ela é próspera. Pastor, semana passada que nós fomos lá. E olha, eu levei minha mãe, vocês conhecem minha mãe é dura, minha mãe é bruta. E ela não deu conta, ela chorou. Pensa num lugar chamado Pedacinho do Céu, Canaã, um lugar próspero. Nós saímos de lá com banana, marmelo, banana da terra, banana prata, banana nanica, banana maçã. Tem mais de 200 bananeiras, tem mais de 200 galinhas, tem 70 porcos. Tem 5 casas. Uma dessas casas, o que ela fez, pastor? Uma igreja. Quando nós colocamos o pé nessa igreja, Deus tomou conta daquele lugar de um jeito que eu nunca fui tão renovada no espírito como naquele dia. Sabe, era um poder, era uma presença. Você crê que esse Deus do impossível, Ele te ama.
Ele é sobre a sua vida. Você pode não saber ler, você pode não saber se defender, você pode não ter nada, você pode ser filho de mãe pobre, pai paupérrimo, miserável, você pode ter sido abandonado por todos. Esse Deus, que é o dono do ouro e da prata, Ele te ama e Ele cuida de você, e Ele cuida de cumprir as promessas dEle para a sua vida. É tão lindo ver a fidelidade de Deus. E ela levava a gente rindo, quase que pulando, pastor. Ela fez questão, vou fazer um café para vocês. E a gente foi embora com ovos, com tomate, com tudo da casa dela, porque tudo ela mandava pegar, tudo ela, sabe, prosperidade. Minha mãe ainda falou, o que fizeram com os outros 5 hectares, você sabe? Ela falou, parece que estão loteando. Vão vender, vão fazer um condomínio e vão vender. Daí minha mãe, poxa, interessante, você podia pegar uma parte desse seu terreno e também vender. Ela, não, pastor, isso aqui foi meu Deus que me deu, pastora. Isso aqui é para receber gente, eu quero ver muita gente se convertendo aqui. Tinha tanta panela enorme na cozinha dela. E a gente perguntou, vocês recebem muitas pessoas, familiares? Ele, não, familiares não, mas a gente tem, como é que foi o termo? A gente tem os conhecidos, não, ele falou, o conhecimento, a gente tem os conhecimentos. A gente tem os conhecimentos, mais de 30 pessoas vêm para cá dos conhecimentos, come com a gente. A gente mata as galinhas, mata os porcos, todo sábado tem 30, 40 pessoas aqui. Isso é prosperidade. Isso é, amados, você viver e ver o amor de Deus. Sabe quando Deus fala que escolhi o melhor que eu podia achar? Encontrei Davi. Deus fala, encontrei a Dália. Deus fala, encontrei Eliane. Encontrei Moisés. Sabe, Deus te escolheu, Deus te chamou e é Ele que traz o milagre e o sobrenatural na tua vida. Não são as tuas condições, o teu diploma, a tua intelectualidade, a tua beleza, o teu talento, a tua erudição no falar, a tua fluidez, não é nada. Não está na força dos teus braços. É milagre de Deus que vai fazer com que as promessas dEle se cumpram. É o amor de Deus que vai fazer com que Ele realize tudo aquilo que Ele disse a seu respeito. É só o amor de Deus, esse amor tão grande, esse amor tão profundo, esse amor que te alcança sempre. Sabe, eu vejo Davi, essa palavra é para Davi, e Davi foi esquecido pelo pai. Quando o profeta Samuel chega e diz, eu vou ungir aqui, Deus me mandou vir aqui para ungir desta casa o rei. O pai vai e traz os 7 filhos. E o próprio Samuel, quando ele vê o mais velho, ele se encanta e pensa, é esse aí. É esse o rei que Deus quer constituir sobre Israel. E Deus o repreende e diz, você atenta para a aparência, mas eu conheço a essência. Não é esse. E é tão lindo nessa passagem lá, que fala não, depois vem um outro nem, depois vem um outro tampouco. Eu acho tão linda a palavra na Bíblia. Sabe, vai descartando um por um. Até que Samuel pergunta, não sobrou ninguém? Não tem mais ninguém? Não é nenhum desses que você me apresentou. Ele fala, tem o Davizinho. Tem aquele menino que só cuida das ovelhas. Tem. Mas alguém que o pai nem considerava capaz de ocupar esse lugar. Sabe, nós servimos ao Deus do improvável. O Deus que ama usar as coisas pequenas para confundir as grandes. As tolas para rechaçar as sábias. As poderosas, as que dizem que são. Nós não precisamos ser amados. Nós não precisamos dizer que somos. Nós precisamos nos submeter debaixo da mão do onipotente Deus, que é poderoso para mudar a nossa história, para reverter a nossa vida, para transformar todo o quadro de insuficiência para um quadro de abastança, todo o quadro de escassez para um quadro de abundância, todo o quadro de tristeza, de dor, de humilhação, de lágrima, de vestes de saco, para vestes de alegria, honra, bênção, vida, prosperidade, amém? Nós temos esse Deus. Se você foi esquecido pelo Pai, se você foi subjugado, menosprezado, diminuído, não importa. Deus tem uma palavra a teu respeito, isso te basta, amém?
Basta o que Deus fala sobre ti, o que Deus tem falado sobre ti. O que Deus tem te falado, é Ele que te pode colocar em lugares altos e grandes. É Ele que pode te exaltar. E o que cabe a nós? Simplesmente compreendermos esse amor. E não só compreendermos de ouvir falar, mas de experienciar, de viver, de experimentar. Nós precisamos compreender e viver esse amor. Nós precisamos mergulhar nesse amor. Conhecer a Deus, mas prosseguir conhecendo a Deus e buscar experiências com Deus. Porque conhecer e ser professor que ensina sobre o amor de Deus é diferente de vivenciar e ser amante do amor de Deus. Alguém que se relaciona com o amor de Deus. Deus nos chama, não simplesmente para conhecermos ao ponto de sabermos falar sobre, mas para experienciarmos, para vivenciarmos esse amor, para mergulharmos na confiança. Porque quando nós experimentamos, pastor, pode ser impossível o que Deus fala para nós. Você não tem útero, você não tem trompa, você não tem ovário, você não tem nada. Deus pode fazer da estéril mãe de filhos. Você não tem dinheiro, você não tem conhecimento, você não tem leitura, você não sabe ler, você não tem condições. Deus pode fazer enriquecida qualquer pessoa, colocar nos altos postos. Deus pode. Por isso nós precisamos conhecer e experimentar esse amor. Porque quando nós experimentamos, nós sabemos que Ele cumpre tudo o que Ele fala, amém? Ele cumpre. Compreender e viver esse amor incondicional. Saber que independente do que somos ou do que fazemos, Deus nos ama do mesmo jeito. Se tentamos impressionar Ele, se nos enchemos de atividade para ganhar o coração dEle, se tentamos com a nossa fala convencê-lo que somos bons o suficiente para cabermos no seu coração, não importa o que façamos, Deus nos ama incondicionalmente. Sendo ou não sendo, Deus nos ama. Isso não é lindo? Deus ama o pecador, Deus ama qualquer pessoa. Nada do que nós fazemos pode aumentar ou diminuir o amor dele por nós. E nós precisamos também, pastor, experimentar esse amor incondicional. Precisamos amar a Deus incondicionalmente, como Ele nos ama. Às vezes, nós não conseguimos. Deus, o Senhor me dá, o Senhor me ama. E eu te amo. Mas no dia que falta, Senhor, eu questiono o seu amor por mim. E, consequentemente, eu também não consigo te amar. Como que eu vou amar um Deus injusto? Como que eu vou amar um Deus que me tirou? O Deus da perda. O Deus do abatimento. O Deus da poda. É interessante que a poda, ela vem para que a árvore que dá fruto, dê mais fruto ainda. A poda vem para aqueles que conhecem o amor de Deus e experimentam o amor de Deus. Mas quantos, no momento da poda, da perda, do dia mau, do dia difícil, questionam a Deus? Quantos questionam, inclusive, o amor que sentem por Deus? Nós precisamos compreender, viver, saber que Ele nos ama incondicionalmente e estar dispostos a amá-lo incondicionalmente. Quando isso acontece, nós somos curados da carência, pastor. Carência não se supre, carência é uma doença. Carência se cura. Isso é muito sério. No dia que nós permitirmos sermos curados por Deus, como a nossa vida vai dar um up? Como a nossa postura e o nosso comportamento espiritual, moral, emocional, físico, vai ser outro totalmente diferenciado. Deus quer uma igreja curada. Deus quer uma igreja curada, porque só uma igreja curada é capaz de curar. Então nós precisamos entender, compreender e viver esse amor incondicional e sermos totalmente curados de todo tipo de carência. O carente, ele quer ser, ele quer fazer para ser, ele quer fazer e ser para ter. Essa é a atitude do carente. O carente não aceita podas. Amados, se Deus tem um chamado grande para a nossa vida, se Ele tem um ministério grande, grandes serão as podas de Deus. Quanto maior o ministério, quanto maior o chamado, quanto maior a promessa, mais a gente vai sofrer.
Eu não quis contar a estrada desértica pela qual a Adália passou até chegar o dia da vitória da Canaã dela. Mas ela enfrentou Faraó, mas ela enfrentou deserto, mas ela enfrentou blasfêmia dos seus. Ela enfrentou dia difícil, amados. Sabe por quê? Quando você tem uma grande bênção para receber, você é provado. Às vezes a gente fala assim, você não precisa ser melhor do que ninguém. Isso não cabe a nós. Se nós queremos lugares grandes, ministérios grandes, alcançar aquilo que Deus nos chamou para sermos, os lugares onde Deus nos chamou para estarmos, nós precisamos estar dispostos às perdas, às podas, à vontade absoluta e soberana do nosso Deus. Amém? Precisamos, amados. E isso só quem amadurece no Senhor dá conta de fazer. O carente não. O carente no dia da dificuldade, ele questiona, ele reclama, ele culpabiliza, ele transfere responsabilidade, ele murmura, ele desvia, né? O carente, ele lambe a própria ferida, ele morre de pena de si mesmo, ele conta para todo mundo, ele difama, ele calunia, ele faz qualquer coisa, porque ele é doente. Ele precisa de cura, ele não precisa ser suprido, ele não precisa de olhares, ele não precisa de palavras, ele não precisa de atenção. Talvez isso alimente ainda mais a doença dele. Você já tentou consolar a pessoa que só reclama? Já tentou? Ontem a gente estava falando. Você pode atender 10 ligações da pessoa por dia, responder 10 mensagens. No dia que você não responde uma, você não presta, porque ela quer a atenção. Ela quer o palco, o holofote, o outdoor. É gente carente, é gente doente. E não precisa da atenção, porque a atenção muitas vezes ela fortalece a carência. A pessoa precisa do confronto com a palavra e da cura, da restauração. Ela precisa que essa doença seja dissipada da sua vida. Ela precisa ser restaurada, amém? Precisamos ser curados de toda carência. O carente culpa o outro, cobra, reclama e é vítima. Lembra do aleijado lá do tanque de Betesda? Quando Jesus perguntou para eles, tu queres ser curado? Para ele, tu queres ser curado? Ele falou, Senhor, sabe o que acontece? Toda vez que as águas se movem, alguém pula na minha frente. Olha só, gente, Deus não estava perguntando nada disso. Deus não queria reclamaçãozinha. Deus não queria o contexto completo. Deus não queria, sabe? Ô, meu bichinho, é mesmo, estão sendo injustos com você. Ninguém te pega, né? Ninguém tem compaixão de você. E os outros maus ainda se jogam na tua frente. Que bando de gente horrorosa, vou lançar fogo. Não, Jesus queria curá-lo. E ele estava lá lambendo a ferida, amados. Quantos querem verdadeiramente ser restaurados pelo Senhor? E não contar as suas historinhas, e não ganhar ibope, e não alcançar mais like para a sua dor, e não ter mais visualização para a sua miséria. Sabe, nós precisamos subir o degrau, pastor. Deus quer forjar um exército e não alimentar uma creche. Deus quer, e Ele acha em cada um de nós um soldado, e precisamos agir como tal. Nós precisamos agir como soldado, com responsabilidade, com intrepidez, com força, com busca de estratégia, com empenho de vida, com estudo, com empreendimento. Nós precisamos ser diligentes quanto às coisas espirituais. Nós precisamos crescer, amém? Deixa Deus te achar como achou Davi. Deixa Deus dizer para ti, como falou assim, eu escolhi o melhor que eu podia achar. Eu encontrei a Jussã. Deixa Deus dizer, eu encontrei a Márcia e eu posso contar com ela. Porque ela não quer estar nesse lugar da ferida. Eu encontrei a Beatriz e eu posso contar com ela na obra, no amor, na responsabilidade, na vida cristã, no posicionamento. Deixa eu usar a minha filha. Eu encontrei, eu achei, e deixa eu fazer o que eu quero para a sua vida. Estou falando da Bia, e me lembro que um dia Deus perguntou para mim assim, você quer a sua filha?
estávamos fazendo no monte uma campanha das 7 voltas. E nas 7 voltas Deus perguntou para mim, amados, Deus perguntou para mim, você quer a sua filha curada? Totalmente. Eu curo hoje a audição da sua filha. Você quer? E eu já ia responder, claro que quero, Senhor. Mas ele continuou, ou você resolve confiar em mim e deixa eu fazer até onde eu quiser, e o que eu quiser, e no tempo que eu quiser fazer, para que ela seja um vaso usado para minha honra. Quando Deus falou isso, a cura ficou tão pequenininha, para que eu quero uma filha curada? Ela já é tão linda, tão perfeita, né? Da cabeça ao tornozelo. Mas ela é tão... Imagina, se ela fosse perfeita com uma audição, ela podia ser uma menina fútil, podia ser uma menina vulgar, podia ser uma menina que não sabe o que é a dor, que não considera o problema do outro, podia ser tanta coisa, podia estar no mundo. A Beatriz tem 19 anos, amados. Às vezes as pessoas falam, nossa, sua filha conversa com você e você conversa com a sua filha como se ela tivesse 13 anos. Ela te liga para saber se pode abrir o leite condensado. E eu falo, graças a Deus, não é porque a minha filha parece ter 13 anos, não, é porque ela é linda de mamãe. Ela é a coisa rica da mamãe, ela é certa, ela faz a coisa certa, ela pergunta, ela recebe aconselhamento, ela pede desculpas. Eu nunca vi rebeldia na vida dos meus filhos, amado. Então, será que eu preferi uma filha curada? Ou eu prefiro confiar que Deus é Deus e Ele faz como Ele quer? E tudo que Ele fizer para a nossa vida é muito melhor. É muito melhor. É uma pessoa, Bia, tão sensível, desde pequena. Ela me via com os 2 meninos e ela falava, mãe, a gente chegava da igreja às vezes tarde, cansada, e ela tinha a iniciativa, mãe, você põe para dormir um e eu ponho o outro para tomar banho. Quem que pede? Às vezes eu tenho que falar, filha, você não precisa ter tanta responsabilidade, porque ela mesma se divide. Você faz isso e eu faço aquilo. É sensível à necessidade do outro. Ela olha e quer ajudar. Ela precisa ter aquela postura? Não, ela quer porque ela ama. E ela só sabe amar assim, cuidando. Ela só sabe fazer do amor uma ação. E não só um verbo, amados. Sabe, vale a pena ser curado de toda carência. Vale a pena, amados. Deixar Deus me achar, te achar. Deixar de ser almático para ser resolvido. E ser curado para curar, amados. Quando eu escrevi hoje aqui na pregação, curados para curar, eu vi uma placa. Escrito assim, existe um propósito maior, com ponto de exclamação. No meu roteiro tem uma placa desenhada. Existe um propósito maior. A minha vida não pode se limitar a mim mesma. Deus não me construiu, me criou, me elaborou, sonhou para que eu bastasse a mim mesmo, para que eu vivesse e fosse feliz e ponto final. Deus tem um propósito muito maior com a minha vida. Por que eu vou ser curada? Para poder curar, para poder derramar daquilo que eu estou cheio. Para derramar cura, para poder ser o consolo ao abatido, a sombra ao que está debaixo de sol causticante, o refrigério, a palavra de sabedoria, o que levanta, não o que baba, né? Não o que alimenta a ferida, mas o que levanta, o que traz a responsabilidade, o que leva a palavra de Deus, assim como ela deve ser levada. Deus te chamou para curar, amém? Deus chamou para ser restauração, para colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados, para decretar a derrota do inimigo e ele cair por terra, para libertar os cativos, para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos, para anunciar o evangelho, a boa notícia, a boa nova do Senhor. Deus te chamou para ser luz onde você está estabelecido. Onde é? Deus te chamou para ser luz lá. Seu sorriso tem que ser o maior, seu carinho, o seu acolhimento, a sua vida precisa ser pulsante. Deus quer fazer isso por cada um de nós, disso a nossa vida. No serviço do amor, apenas soldados feridos podem se alistar.
Por isso que nós passamos por dificuldades. Ontem o tema da pregação lá onde eu estive ministrando era pérolas. E eu fui estudar um pouquinho sobre pérolas. Muito obrigada, Ivoneide, que me fez mudar o meu sermão. Adriana, eu estava só dando uma lidinha no meu sermão quando a Ivoneide veio falar. É pérola, né, pastora? Mesmo tema nosso. É o quê? Eu fiquei estatelada. É o quê, Ivoneide? Pérola é o tema. Eu tinha preparado uma pregação totalmente diferente. Eu tive que reformular. Sentei no sofá e fui reconstruir. E aí ontem mesmo eu li sobre pérolas, que dizia que é uma fissura que acontece dentro da ostra. De 1 milhão de ostras, uma produz pérola. É uma ferida, é uma dor. E a ostra, em resposta a esse grãozinho de areia que fere ela por dentro, ela joga um nácar. É uma substância que envolve aquela areia, aquele grãozinho. E aí, como se não bastasse, ela não lança só uma camada. E quanto mais ela acha que é perigoso, quanto mais ela se sente rompida, quanto mais a dor é estabelecida, mais ela lança esse nácar. Mais camadas de nácar. E quanto mais camadas de nácar, mais a pérola é brilhante, mais a pérola é preciosa. De 1 milhão, uma ostra faz pérola. Olha que coisa. E quanto vale uma pérola? Hoje em dia a gente vê muitas pérolas artificiais, porque as pessoas começaram a introduzir os elementos na ostra. E aí tudo bem, a ostra faz o processo, mas não é igual quando é natural. O que você vai fazer com essa areia que veio sobre o seu coração? O que fazer com essa dor, com essa ruptura, com o inesperado? O que fazer com o improvável, com o ruim? O que fazer com a notícia péssima? O que fazer com o abandono? O que fazer com a injustiça? O que fazer com a blasfêmia? O que fazer com a injúria? O que fazer com a calúnia? O que fazer? Sabe o que você faz? Lança nácar, envolve essa dor com a palavra da promessa. Lembra daquilo que Deus disse a seu respeito. Deus tem falado comigo, Deus tem falado contigo. Se recorde de quem você é, não para os homens, mas de quem você é para Deus. Se recorda de como Ele te vê, como Ele te enxerga, como Ele te ama, como Ele te alcança, como Ele te encontra, como Ele te achou, como Ele escolheu você. Se recorda desse amor imensurável, desse amor incondicional, desse amor infinito. Se recorda. E nessa situação, nessa atitude, você vai lançando nácar. E aquela dor um dia vai virar preciosidade, vai virar riqueza, vai virar tesouro. Aquela dor vai fazer com que você fique sensível para curar os enfermos, para chorar com os que choram, para ter compaixão daqueles que sofrem. Só um soldado ferido consegue ajudar o outro. Um soldado que já se feriu, ele consegue jogar no ombro, sem pensar no tanto de esforço que vai ser o trajeto da volta. A dor não é de todo ruim para a sua vida, amados. A dor, ela é pedagógica. A dor, ela é instrucional. A dor, ela nos traz um conhecimento que nos faz pessoas muito melhores. Deixa Deus te curar, porque Deus tem um propósito na tua vida, para que você seja instrumento de cura a muitos que estão enfermos, desesperançosos, desesperados. Lembra de José, pastor? Eu vou repetir sempre os meus personagens preferidos, porque eles me impactam. Quando eu olho a vida de José, que foi injustiçado desde pequeno pelos irmãos, ele não tinha culpa se ele era o preferidinho do pai, se ele recebeu uma túnica colorida e os irmãos não. Ele era um bom irmão, ele era um bom filho. No entanto, os irmãos tiveram inveja dele, os irmãos quiseram matá-lo. E aí desistiram de matá-lo, jogaram ele num fosso para decidir o que é que iam fazer. Daí resolveram vendê-lo como escravo. Imagina, roubado da sua família. Os irmãos voltaram com a túnica cheia de sangue, dizendo que tinha morrido José. Quanta injustiça, ele foi roubado da sua família, da sua identidade,
da sua cultura, do seu lugar, do afeto dos seus pais, da possibilidade de futuro. Ele foi roubado do seu futuro. Qual é a criança que se sente segura, sendo sequestrada, sendo vendida, colocada como escrava? Ela não foi acolhida por uma nova família, ela foi vendida como escrava. E aí ele teve uma sucessão de dores, uma sucessão de areias que entraram no seu interior para destruí-lo. De escravo, ele foi para a cadeia. Da cadeia, ele sempre, em todos os ambientes horrendos, ele se destacava. Ele era cura, ele era vida, ele era amor, ele era a revelação do alto. E sabe, foi injustiçado na casa de Potifar, caluniado pela mulher de Potifar. E aí vem de novo, quando ele pensa que está se reerguendo, lá vem de novo. Cataploft, desgraça atrás de desgraça. E eu fico encabulada quando eu vejo aquele momento final, em que ele encontra os irmãos amados, quando ele encontra os irmãos, e que ele revela que ele é José. Eu fico pensando que talvez eu tivesse gasto parte da minha vida escrevendo um discurso de desaforo para falar na hora da vingança, que eu sou ruim. Mas ele não. Ele tinha na ponta da língua uma palavra de perdão, uma palavra de amor, uma palavra de acolhimento e de compreensão, uma revelação, pastor. Ele chegou para os irmãos e disse assim: olha só, vocês não fizeram nada contra mim. Na verdade, tudo era o projeto de Deus. Vocês tiveram que fazer isso comigo para que eu fosse lançado à frente e para que nações sobrevivessem. Com a revelação que o Senhor me deu, eu consegui salvar vidas da morte. Eu consegui guardar num celeiro comida para alimentar. Povos e povos nos procuram aqui. Eu tenho alimento para vocês, minha família, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês para sempre. Agora vocês têm casa, vocês têm comida, vocês não vão precisar mendigar, vocês não vão precisar, pegue o papai. Eu quero todos vocês, eu vou cuidar de vocês. E eu entendo que vocês só foram um instrumento para que eu servisse para um propósito muito maior do que a minha própria vida. Para que eu servisse de cura para nações. Para que eu salvasse da morte muitos e muitos e muitos e muitos. Que compreensão é essa? E aí diz que ele foi e beijou cada um dos seus irmãos e abraçou e chorou muito. Que coisa linda, mas. Sabe, José, quem mais? Davi. Davi teve a oportunidade, Saul estava indo com 3.000 homens à procura de Davi para matá-lo. E aí todos os homens de Saul morreram. Davi foi lá, cortou um pedaço da roupa do rei. E os valentes de Davi chegaram para ele e falaram assim: olha, chegou o dia em que Deus te entrega nas mãos o teu inimigo. E o que Davi faz? Davi vai lá para fora, chama Saul e diz: meu pai, meu senhor, é certo que jamais eu intentei matar você, nem fazer qualquer coisa contra você. Eu te amo. Olha só, essa veste cortada é para te provar que eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não o fiz, porque é tudo mentira que eu sou contra ti. Eu não vou roubar o seu trono. Eu não sou ameaça para o seu governo. Davi já tinha sido ungido rei, mas ele não precisou tomar nada do que era dele. Sabe por quê? Quando a gente toma é porque não é nosso, é do outro. Deus vai trazer na nossa mão exatamente aquilo que Ele disse que é nosso. Deus vai colocar a terra da nossa promessa debaixo dos nossos pés, a nossa Canaã. É Deus que traz. Ele não precisa da nossa força, Ele não precisa que nós nos enchamos de autoridade para tomarmos posse. Não! Ele precisa que continuemos humildes debaixo da sua mão. Porque no tempo certo, que é o tempo ideal, Deus nem se atrasa, nem se adianta. No tempo ideal, Deus vai trazer a promessa dele sobre a nossa vida. Você pode dizer amém, amém, amém. Você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus. E eu sei que Deus é fiel para cumprir. Estevão
estava morrendo, apedrejado, quando ele disse o quê? Senhor, não impute contra eles este pecado, Senhor. Imagina, ele liberou todos os seus agressores e clamou no momento da morte, ele orou sem pensar nele. Ele podia ter falado, Senhor, alivia minha dor. Ou Senhor, eu estou indo embora, eles estão me matando, mas o Senhor é justiça. Mata eles. Não, Senhor, não impute contra os meus agressores este pecado. Que coisa linda, pastor. É uma vida curada, não é? Tem que ser muito curado para fazer isso. Jesus é o nosso maior exemplo. Tetelestai, está consumado. O preço foi pago. Eu paguei o preço. Acabou, o véu foi rasgado. Não existe mais separação. Agora eu religuei vocês ao Pai. Fui moído. Sofri pelas vossas transgressões. Fui humilhado. Fui injustiçado. Morto entre dois ladrões. Caluniado. Rasgado. Mas acabou, eu paguei o preço. Eu quis dar. Ninguém tomou minha vida. Eu a quis dar. Por amor a vocês. Foi por amor a vocês que eu escolhi me entregar. E está consumado. E antes de morrer, o que ele diz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Feche seus olhos agora. Eu quero te convidar. Levanta, vamos todos ficar de pé. E vamos clamar por esse amor tão grande do Senhor. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus te ama grandemente, amados. Assim como Ele disse para Davi, eu escolhi o melhor que eu pude achar. Eu encontrei Davi, o meu servo. Deus te diz hoje, eu escolhi o melhor que eu pude achar. Fui eu que te escolhi. Não olhe para as suas limitações, olhe para a minha grandeza. Não olhe para a sua realidade, olhe para a minha promessa. Não olhe para aquilo que você é, olhe para aquilo que eu sou. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te amo. Sou eu que te amo, o teu Deus que cuido de ti e cuido para cumprir cada uma das minhas palavras. Eu quero repetir essa passagem que eu li no final. Alguém acha que eu voltaria atrás na minha promessa? Ou que eu retiraria as palavras que eu já falei? Eu dei a minha palavra, diz o Senhor, a minha perfeita e santa palavra. Alguém acha que eu mentiria? Oh, Deus! O Senhor é Deus que fala e faz. O Senhor é Deus que cumpre as tuas promessas, cada uma delas. Não importa, Senhor, as ameaças que temos recebido do inimigo da nossa alma, Pai. Não importa, Senhor, o que ele tem esbravejado contra nós. Não importa, Senhor, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor a favor da nossa vida, quem impedirá, ó Pai? Ninguém, Senhor, ninguém pode. Ninguém pode, Deus. E a sua herança é para cada um de nós, Pai. A sua riqueza, o melhor, a tua promessa, a tua vontade, que não é só boa. A tua palavra diz que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Essa tua vontade é sobre as nossas vidas, porque o Senhor resolveu nos escolher, porque o Senhor resolveu nos amar, porque o Senhor nos achou, ó Pai. Davi não tinha importância para o pai. No momento em que Samuel foi lá ungir o rei, ninguém nem pensou que se tratava de Davi. Ele não tinha importância para aquela família, ele era pequeno. Mas o Senhor via lá no escondido um coração adorador, um coração que pegava uma harpa e que compunha, Senhor, em declarações de amor, derramava na tua presença a verdade dele. Talvez derramasse, Senhor, a sua pequenez. Ele não queria te impressionar, ele queria falar a verdade, porque ele sabia que ele só precisava disso. Mostrar-se como verdadeiramente era, pequeno, falho, incapaz
capaz, não guerreiro como os irmãos. Ai, o Senhor se agradou daquele coração quebrantado. O Senhor se agradou daquele coração que sabia exatamente o seu tamanho, mas nem por isso deixava de enfrentar os gigantes que se levantavam afrontando o nome do Senhor, e nem por isso deixava de rasgar o leão, o urso. Oh, xeremanalabás. Somos como Davi, Senhor, pequenos, mas não queremos murmurar as nossas dores para um e para outro, porque de nada isso adianta, Pai. Isso é só uma atitude de uma pessoa carente, que não quer crescer,